Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu estou gravando esse vídeo e postando esse vídeo na realidade para talvez eu acredito que a única pessoa também que eu acho que repassa dá uma contrapartida, uma resposta na realidade, a Joana Maranhão, excelente atleta. Acompanho bem os seus trabalhos, tá, Joana? Sou fã de você. Mas um país ele é feito de democracia. O que é a democracia? A democracia é a liberdade que eu tenho de explanar a minha ideia, a minha opinião. Mas a minha liberdade de ideia, Joana, a minha liberdade de opinião, a minha liberdade de sentimento, de patriotismo, não pode, sob hipótese nenhuma, impedir, esse seria o termo correto, impedir que você, como pessoa, possa dar a sua ideia e lutar pela sua ideia. Eu ouvi agora, há poucos minutos atrás, eu vi o seu vídeo, que você acordou pela manhã, tal, ficou indignada com a questão da votação da maioridade penal aqui no Brasil. Vou dar a minha opinião, que eu acho que eu também tenho direito. Eu sou professor, eu sou engenheiro, tá? Eu sou economista e jornalista também. Mas assim, sou pobre. Minha mãe fui pobre, eu posso falar dessa forma, mas minha mãe ela foi despejada de casa quando eu tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade minha mãe foi despejada, e quando ela foi despejada de casa, ela botou 7 filhos, nordestina, né, baiana, 5 filhos na porta, e o governo mandou, um oficial de justiça chegou na porta e mandou todo mundo embora. Naquele dia eu vi a minha mãe sentada no batente de uma rua e ela simplesmente não sabia para onde ir, foi para a casa de uma comadre dela e de lá começou a nossa vida. Ela continuou trabalhando na casa de família, estava agora morando de aluguel, numa casa sim, numa casa não. Mas eu quero passar essa ideia do seguinte, a questão do negro favelado, eu vou usar esse termo, tá? Vou botar assim, como você mesmo colocou, negro pobre favelado, entrar no mundo do crime, ele não é obrigado a isso não, Joana. Não é obrigado ao branco fazer isso não. A questão é as oportunidades que ele tem, que os pais passaram para eles quando pequeno, e eles decidiram entrar no mundo do crime. Eu tenho amigos no Rio de Janeiro, eu tenho amigos em São Paulo, em favela, no Rio de Janeiro, Complexo do Alemão. Esses meus amigos estão recebendo esse vídeo também. Eu tenho amigos no Capão Redondo, no Rio de Janeiro, Campo Limpo, naquela região ali que é problemática referente à criminalidade. E assim, são pessoas envolvidas no mundo do crime. Pergunte para eles se eles querem ver esses menores praticando isso daí. Pode perguntar para eles. A questão é que eles têm que, se um menor desse daí, Joana, eles têm a decisão, o livre-arbítrio de colocar uma arma na mão e ferir alguém, matar alguém, estuprar alguém, acabar com a família, ele também tem que responder pelos seus atos. Mas ele tem que responder pelos seus atos como adulto, porque isso é uma atitude de adultos, não é uma atitude de um jovem, de uma criança, de um adolescente. Por que essa mesma atitude ele não pode transformar isso daí e colocar isso daí, minha linda, em ações preventivas como você está fazendo e seu namorado está fazendo? Eu conheço o trabalho do seu namorado em BH, eu tive a oportunidade de poder ir lá apenas como espectador, tá? Mas assim, eu acho frustrante você virar e falar que pessoas que estão lutando por uma melhora de vida, Bolsonaro, os pastores Silas Malafaia, os pastores agora Feliciano, né, e muitos outros, o Cunha, tá? Eu não estou falando aqui de política, mas eu estou falando de liberdade de expressão e luta por ideais. Você luta pelo seu ideal. Aí você tem a sua ONG, um trabalho espetacular da sua ONG, tá? Que essa ONG ela trabalha tentando mostrar para as crianças que foram vítimas e que não querem ser vítimas novamente de abusos sexuais por pedófilos. E você acha que esse trabalho seu não é um ideal? Não é um ideal? Você acha que esse seu trabalho seu não vale a pena ser lutado por esse seu ideal?
Não menospreze a sua ideia não, ao contrário, é uma ideia digna de aplausos e digna de um coliseu cheio de pessoas de pé aplaudindo e gritando o seu nome, a sua força de vontade. Agora você não pode querer, acho que miscigenar uma ideia sua, de você não discordar de outras atitudes e dizer que você não vai lutar por uma pessoa que está lutando o ideal. Aí quer dizer que aquelas pessoas agora que gostam dessas pessoas que tu citaste aí no seu vídeo, se essas pessoas por acaso gostar de um deles, eles também não vão seguir vocês, não podem lhe seguir como exemplo. Eles também não podem tomar o seu vídeo, minha linda, como uma forma de não seguir você como exemplo. Porque você está informando que você não está lutando por eles, são brasileiros, eles estão tentando melhorar a qualidade de vida. Nós temos aí uma política defasada no Brasil agora, essa daí, com tanta corrupção. Nós temos um partido que ele deveria ser extinto, porque isso está na Constituição, um partido que ele é comprovadamente, existe provas que ele está envolvido em corrupção, ele deve ser extinto, está na Constituição, e há manobras em cima de manobras para não acabar com esse partido. Se formos falar de política, então, você está me defendendo uma coisa, está tentando defender uma situação onde essa situação ela não corresponde ao que você pratica, sabe? Sou seu fã, tô lhe falando, eu sou seu fã mesmo, fã de carteirinha assim, sabe? Você tá lá praticando, eu tá ali assistindo, curto seus vídeos, vejo no YouTube, assisto tudo que eu posso, porque eu gosto de todos os brasileiros, eu apoio todos os brasileiros. Eu sou fã de todos os brasileiros. Saio em defesa também de outros colegas que a gente não pode, como pessoas públicas, minha linda, disseminar o ódio ou disseminar opiniões contrárias às outras pessoas. Você deve acordar, sim, motivada para aquilo que você tem seu objetivo, para os dois objetivos na sua vida. O primeiro objetivo, eu acredito que seja o seu esporte, né? Você vive pelo seu esporte, vive pelo amor à sua farda, o seu kimono, o seu uniforme, tudo que você faz na sua vida. Mas também você tem que entender que existem pessoas que lutam por outros objetivos, pessoas que acreditam que a maioridade penal no Brasil vai ser a solução para a maioria dos problemas. Agora cabe o seguinte, vamos aprovar, eu sou a favor da maioridade penal, redução da maioridade penal, eu sou a favor, mas numa condição que crie sistemas para diminuir e respeitar aqueles detentos que estão lá, que já deveria ter sido liberto, um trabalho de inclusão social dentro das cadeias. Isso não existe no Brasil, e talvez isso nunca venha a existir no Brasil, porque isso não é de interesse dos governos. Agora, você não pode vir me dizer que uma mulher ser estuprada por 5 pessoas, 5 menores, 5 delinquentes, uma mãe de família com 3 filhos, e sair para trabalhar, o marido sair para trabalhar, e essa esposa dele ser pega por 3 delinquentes, ser estrupada, morta. E quando o marido chegar em casa, ele receber a notícia que a mulher dele não está mais ali. E ele saber do seguinte, na entrevista, o moleque olhar para a cara e falar, ninguém pode fazer nada porque eu sou de menor. E aí, quer dizer que ele entrou na marginalidade aí por questão da inclusão social? Foi a opção dele, meu bem. É a opção dele. Porque existem projetos sociais, existem N situações que podem tirar uma pessoa da marginalidade, da vida do crime. Agora, eu não posso colocar a culpa, querer que botar a culpa somente no governo. O problema não é esse não, a pessoa tem que querer mudar. Mas se a pessoa não quer mudar, a gente vai fazer o quê? Eu sou seu fã novamente, sou fã da redução da maioridade penal, talvez até para 14 anos de idade. Meu foco seria 14 anos de idade. Eu tenho um filho de 14 anos de idade. Então eu torço para que as pessoas não levem a sério o que você falou, certo? Entenda a sua indignação referente ao voto que foi derrubado, que por incrível que pareça, as mentes pequenas que pensam referente a isso, na minha concepção são mentes pequenas que pensam referente a isso, essas pessoas derrubaram a maioridade penal, a redução da maioridade penal e não foi aprovada na Câmara. Então é meio complicado, eu me senti frustrado por isso, mas nem por isso eu coloquei a minha opinião em público. E eu peço que você atente e não dissemine que as pessoas que... o Feliciano, tá? O pastor Silas Malafaia, outras pessoas torcem para você como atleta. Eles fazem essa torcida para você, incentivam a quem segue eles torcer para você. E essas pessoas, algumas dessas pessoas, como jovens, crianças, veem em você, minha linda, um futuro para essa nação. Vê você um espelho, assim, agora um espelho bastante transparente de competência, de genialidade, sabe, de segurança, de confiança.
E quando essas pessoas passam a ouvir e assistir esse vídeo seu, eu tenho para mim que vai ser uma frustração tremenda para elas, porque você é apenas de uma minoria. Você não é de uma maioria, você é de uma minoria. Sabe por que eu estou falando de uma minoria? Porque 84% de todos os brasileiros, principalmente, usando seus termos, tá? Os favelados, são a favor da redução da maioridade penal. 84%. Então, eu não compreendi, eu não compreendo por que você tomou essa atitude de falar dessa forma daquelas pessoas. E eu estou falando das pessoas que torcem para você, que são do lado deles. Estou falando por essas pessoas. Que eu sou do lado deles, sou do seu lado. E eu acho que como fã seu, tá? Como fã de carteirinha seu, eu tenho a obrigação de poder falar isso também, ter a liberdade de poder explanar a minha opinião. Tá bom? Boa sorte no Pan-Americano, eu estou com você. Eu sei que você vai arrebentar, vem as Olimpíadas, você vai arrebentar nas Olimpíadas. E quem segue você vai arrebentar nas Olimpíadas também. Infelizmente esse vídeo está chegando um pouco tarde, eu acredito a você. Mas ele vai chegar. Ele vai chegar. E quando chegar você vai compreender a minha posição também. Tá bem. Também, né? Desculpe. Tá bom? Sorte e um abraço.